Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sexta lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta aula daremos continuidade ao dimensionamento dos condutores elétricos, seguindo então o critério da proteção contra choques elétricos por seccionamento automático da alimentação quando utilizados os esquemas TN ou IT. Lembrando que os objetivos dessa lição já foram apresentados nas aulas anteriores, cujos objetivos principais é fazer o dimensionamento dos condutores elétricos e dos dispositivos de proteção de uma instalação elétrica. Quando o indivíduo ele é submetido a uma DDP, a uma diferença de potencial, haverá então uma circulação de corrente elétrica por esse indivíduo, né? Essa circulação da corrente elétrica é o que se dá o nome de choque elétrico. Esse choque elétrico ele tanto pode ser proveniente de um contato acidental do indivíduo ou durante uma descarga atmosférica, por exemplo, todos eles são enquadrados como choque elétrico, desde que ocorra essa circulação de corrente pelo indivíduo. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com aqueles choques elétricos provenientes de choque acidental ou um choque intencional, vamos dizer assim, proveniente de uma fonte de uma corrente alternada. Então, dependendo da intensidade dessa corrente elétrica que circula pelo indivíduo, os efeitos eles podem ser bastante graves, né? Eles podem ser desde desprezíveis, quando você tem aquele susto, ou até graves quando você já tem registros de queimaduras, parada cardíaca ou até mesmo a morte em alguns casos. Então, para se fazer esse dimensionamento do dispositivo de proteção, então nós temos que estabelecer alguns limiares de corrente elétrica que esse indivíduo possa ser então submetido, de forma que ao receber uma descarga atmosférica, ao ser exposto a um potencial que venha provocar o choque elétrico, esse indivíduo ele não venha a ter lesões graves. Segundo o manual de aterramento elétrico que é fornecido pelo Procobre, a gravidade desse choque elétrico ele depende da combinação entre o tempo de exposição daquele indivíduo ao choque elétrico e a intensidade da corrente elétrica que passa pelo corpo do indivíduo, não é? Aqui nós não estamos considerando assim a região onde essa corrente elétrica vai ser circulada pelo indivíduo, estamos trabalhando de forma geral, não é? Você tem aquele tipo de choque elétrico às vezes que é entre o membro superior e o membro inferior, é um tipo de choque mais grave, mas às vezes você tem algum choque que ele é apenas entre os membros inferiores, que ele é um choque com menores lesões, vamos dizer assim. Então, nesse caso aqui, nós estamos fazendo uma análise do choque de forma geral, né? Não importando qual a região do corpo do indivíduo em que haverá essa circulação de corrente. Então, segundo esse manual do Procobre, há então 4 regiões bem definidas que nós podemos trabalhar com relação aos pontos de atuação, vamos dizer assim, ou as zonas de tempo e corrente do indivíduo que sofre um choque elétrico. Aqui está sendo considerado então aquelas correntes de 15 a 100 Hz. Nesse caso aqui, considerando particularmente pessoas. Então, nessa primeira região, com correntes inferiores aqui a 0,5 mA, segundo esse estudo, não há nenhum efeito perceptível, é quando a gente tem aquele famoso susto, né? Aqui já nessa região 2, observe que aqui a gente já tem uma mudança, aqui já depende do tempo de atuação e já depende da intensidade da corrente, então você já tem essa combinação desses dois fatores. E nessa região 2 aqui, é considerada aquela região onde os efeitos provenientes de um choque elétrico eles não são danosos. Já nessa terceira zona aqui, nós temos uma intensidade maior da corrente elétrica, dos efeitos da corrente elétrica, a combinação de corrente e tempo, onde os efeitos fisiológicos aqueles já são perceptíveis, né? Provoca parada cardíaca, parada respiratória, já a contração dos músculos do indivíduo, ou seja, ele não tem mais domínio, dependendo da situação, sobre os seus músculos, é quando você tem o famoso agarra o condutor e você não consegue mais se livrar dele, né? Só que nessa região aqui, você ainda tem esses efeitos, eles são reversíveis. Já na quarta região, aí nós já temos uma maior gravidade dessa combinação de tempo e corrente, onde há uma elevada probabilidade dos efeitos fisiológicos serem
irreversíveis, né, mais graves. Nesse caso aqui, provocando fibrilação cardíaca, parada respiratória, inclusive levando o indivíduo à morte. Então, como nós estamos falando aqui de proteção contra esses choques elétricos, é interessante que a sua instalação ela seja dotada de mecanismos, de dispositivos, que ele possa fazer o seccionamento automático da alimentação quando for detectada alguma circulação de corrente anormal naquela instalação. Nesse caso aqui, nós estamos abordando especificamente a proteção contra choques elétricos. Então, quando falamos de seccionamento automático em sistemas de aterramento no esquema TN, isso implica que o dispositivo de proteção ele deve seccionar o circuito de forma automática, protegendo o usuário, o indivíduo que está eventualmente submetido a uma tensão, no caso aqui, na carcaça desse equipamento. Então, nesse caso, a carcaça do equipamento no esquema TN, ela é aterrada, então, desde que o indivíduo esteja submetido a essa tensão, haverá a circulação de uma corrente pelo corpo do indivíduo e, nesse caso, deverá haver o seccionamento automático da proteção. No nosso caso aqui, esse disjuntor, que é o disjuntor do circuito terminal. Observe que, nesse caso, a atuação desse dispositivo de proteção ela não depende da resistência de aterramento da instalação. Então, independente do valor da resistência de aterramento, esse dispositivo de proteção ele deve atuar. É interessante que as instalações elas tenham uma resistência de aterramento baixa, mas nesse caso aqui ela não é um motivo determinante, não é a razão da falta que eventualmente venha a ocorrer aqui na instalação. Se houver falha de isolação, ela vai circular pelo condutor de proteção e não pelo aterramento. Então, nesse caso, o aterramento ele não interfere nessa proteção. Para se fazer a proteção contra choques elétricos através do seccionamento automático no esquema TN, que é o esquema mais comum utilizado nas instalações, então essa proteção ela pode ser feita de duas formas, ou utilizando um disjuntor termomagnético, ou seja, um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes, ou um dispositivo de proteção diferencial residual, no caso, ou um interruptor DR ou um disjuntor DR. Em se optando por utilizar um dispositivo DR, o dimensionamento é relativamente simples, né? Porque você precisa de um dispositivo que ele tenha a capacidade de condução de corrente pelo menos igual àquela capacidade do circuito lá. Então, no nosso caso aqui, naquele circuito 3, nós temos uma corrente nominal de 9,09 amperes, então bastaria que nós tivéssemos um DR com corrente nominal superior a 9,09 amperes. Então, esse é o primeiro critério. O DR ele tem que apresentar uma corrente superior ou pelo menos igual à corrente de projeto daquele circuito. O outro critério é com relação à corrente diferencial residual. Nas instalações residenciais e comerciais, industriais, para a proteção contra choques elétricos, é utilizado o DR com corrente diferencial de 30 mA. Então, para fazer esse dimensionamento é simples. Você precisa de um DR, seja interruptor ou disjuntor, com corrente superior à corrente daquele circuito, no caso a corrente de projeto, e uma corrente diferencial residual de 30 mA. Contudo, ao se adotar o DR, aí você tem que analisar também qual é o tipo de esquema, qual é o esquema de aterramento TN que está sendo utilizado. Nesse caso, se estiver sendo utilizada aquela variante TNC, onde você tem um condutor comum para proteção e neutro, aí nesse caso você não pode utilizar o dispositivo DR. E por que não pode utilizar? Imagine que essa saída aqui está alimentando cargas e eventualmente o indivíduo ele entra em contato com a carcaça desse equipamento. Então, nesse caso, ele vai sofrer um choque, por ele vai passar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica que está vindo da fonte, ela vai retornar pelo dispositivo, pelo condutor de proteção. Então, ela vai retornar por esse condutor. Então, ela vem pelas fases, 1, 2 ou 3 fases, e retorna pelo condutor de proteção. Só que esse condutor de proteção ele está conectado no mesmo barramento do neutro aqui nesse ponto. Consequentemente, essa corrente que está vindo aqui do neutro, ela é uma corrente do neutro e também do condutor de proteção, ou seja, não tem o DR aqui, ele não vai perceber nenhuma diferença de corrente, já que a corrente ela está retornando também pelo terminal do neutro através desse barramento aqui. Então, nesse caso, a corrente diferencial é zero e assim o disjuntor ou o interruptor
ele não vai atuar nesse caso. Para que seja possível utilizar o esquema TNC, então esse sistema TNC ele vai ter que ser convertido imediatamente a montante do ponto de instalação do dispositivo DR. A montante, lembrando que a montante é antes do dispositivo DR, ou seja, é feito o desmembramento do circuito no caso aqui, dos condutores de aterramento. Nós tínhamos um condutor de proteção comum com o neutro, e agora nós temos um condutor de proteção, nós temos aqui o neutro, temos um condutor de proteção e nós temos o neutro, ou seja, nós temos agora dois condutores. E nesse caso, caso o indivíduo venha a ser eletrocutado nessa parte aqui, na saída, vai vir corrente pelas fases e pelo neutro aqui passando pelo dispositivo DR, só que essa corrente agora, ao invés de retornar pelo neutro, parte dela vai retornar pelo condutor de proteção, já que o indivíduo está sendo submetido a um choque elétrico. Então, parte dessa corrente vai retornar pelo condutor de proteção, e nesse caso haverá uma diferença de corrente aqui no dispositivo DR, ou seja, essa diferença de corrente não mais será zero, e se essa diferença de corrente tiver no nível de atuação do dispositivo DR, ou seja, próximo de 30 mA, haverá então o seccionamento do circuito dessa alimentação através do dispositivo DR. E nesse caso aqui, nós temos então o funcionamento adequado do dispositivo DR. Então, lembrando, se for utilizar dispositivo DR no esquema TNC, esse esquema TNC, antes dos condutores serem conectados ao dispositivo DR, deve haver o desmembramento do condutor neutro, ou seja, o condutor neutro, o PEN, ele passará a ter um condutor de proteção específico e um neutro específico, para que então possa ocorrer a atuação do dispositivo de proteção. Nesse caso aqui, o dispositivo de proteção é um IDR, que é um interruptor diferencial residual, e aqui nós temos um disjuntor para fazer essa proteção. Isso é a maneira mais utilizada na proteção das instalações, tendo em vista que um disjuntor DR ele é muito caro. Então, do ponto de vista econômico, é mais viável você ter um disjuntor termomagnético e um IDR, que esses dois componentes, por incrível que pareça, o preço deles é inferior ao preço de um disjuntor DR. Já no caso do dispositivo de proteção, para fazer o seccionamento automático no esquema IT, aí nós já temos um pouquinho de diferença, que nesse caso aqui nós temos uma impedância aterrando o equipamento, no caso aqui o transformador, e essa corrente de falta, ela circula também por essa impedância, pela resistência de aterramento aqui onde está sendo feito o aterramento da carcaça desse equipamento. Então, nesse caso, a atuação do dispositivo de proteção ela depende da resistência de aterramento, tendo em vista que essa corrente de falta ela circula pelo aterramento. Então, tanto no esquema IT, tanto no esquema TN, a tensão de contato aqui do usuário ela não pode ser superior ao valor pertinente, o L, que é estabelecido em função da norma que nós apresentaremos mais adiante. Então, se houver uma tensão de contato aqui superior a esse valor limite, o L, deverá então haver o seccionamento automático do dispositivo de proteção. Como nas instalações residenciais nós utilizamos o esquema TN, predominantemente o esquema TN, então vamos avaliar como seria o dimensionamento do dispositivo de proteção caso fosse utilizado esse sistema. Então, para a gente fazer o dimensionamento desse dispositivo de proteção, nós verificamos anteriormente que essa corrente de falta ela não depende do aterramento da instalação, ela depende apenas dos condutores da instalação, no caso aqui dos condutores de alimentação e dos condutores de proteção ou do condutor de proteção. Então, para determinarmos essa corrente de falta, é necessário que nós tenhamos o circuito equivalente da nossa instalação. Então, nós temos lá na fonte, nós temos o transformador. Então, temos o transformador, esse transformador ele tem uma impedância associada. Depois nós temos um ramal de ligação, que também tem uma impedância associada. Então, aqui você tem um tipo de condutor. Você tem um ramal de entrada da instalação elétrica, que também tem uma impedância. Você tem o alimentador geral, entre o quadro de medição e o quadro de distribuição, que ele também tem uma impedância. E, por fim, nós temos lá o circuito terminal, que ele também tem uma impedância.
os estudos para dimensionamento desse dispositivo de proteção e desse circuito equivalente, quando nós temos condutores com seção inferior a 35 milímetros, aí nós não consideramos a indutância do cabo. A indutância ela é insignificante em relação ao valor da resistência. E nesse caso nós utilizamos somente a resistência dos condutores, no caso para avaliação em condutores com seção inferior a 35 milímetros. Então, esse é o nosso circuito equivalente para fazer o dimensionamento e fazer a determinação dessa corrente de falta, onde nós temos o zero, a tensão da fonte, no caso que é a tensão lá do transformador. Temos DP, que é o dispositivo de proteção, ele é que tem que atuar para fazer o seccionamento automático na eventualidade do surgimento de uma tensão perigosa lá nos terminais do equipamento. Nós temos ZH, que é a impedância do corpo humano, ou seja, a impedância do indivíduo que está submetido ao choque elétrico. Nós temos ZPE, que é a impedância dos condutores de proteção. Nós temos ZL, que é a impedância total dos condutores de fase até o equipamento sob contato. Então, esse ZL aqui ele representa tanto a impedância do transformador, a impedância da rede de distribuição da concessionária, a impedância até chegar no quadro de medição e também a impedância até o quadro de distribuição. E nesse caso, do quadro de distribuição até o circuito terminal, que foi aquele equivalente que eu mostrei anteriormente. Então, essa impedância ZL é a impedância até a carcaça lá do equipamento ou a tomada. No nosso caso aqui nós vamos considerar esse ponto aqui sendo o ponto de tomada, a primeira tomada a ser considerada naquele circuito, ou o primeiro ponto de iluminação a ser considerado naquele circuito. Temos ainda ZT, que é a impedância entre o condutor de proteção e o neutro da fonte. Então, no caso, no esquema TN, esse ZT aqui é igual a zero, já que esse ponto aqui da instalação, ele está conectado a um neutro da edificação e, portanto, aqui há um condutor aqui fazendo o bypass dessa impedância aqui, e consequentemente essa impedância é zero. No caso do esquema IT, essa impedância ZT aqui ela é diferente de zero, ela depende da impedância de aterramento lá, que se eventualmente houver a impedância de aterramento no transformador lá da rede de distribuição, bem como a impedância da malha de aterramento que foi instalada lá, lá junto ao equipamento que está sendo alimentado. E temos o Z, que é a tensão de contato aqui em cima do indivíduo, no caso aqui do corpo humano, né? E temos então IF, que é a corrente de falta quando houver uma falha de isolação lá no equipamento e essa falha de isolação provocar a circulação de uma corrente, que é chamada de corrente de falta. Então aqui nós temos então a corrente de falta. Então, no esquema TN, é considerado que o dispositivo de proteção protege aquele circuito, aquela instalação, aquela edificação, desde que essa condição aqui seja satisfeita, onde ZS vezes IA seja menor ou igual a o zero. Então, esse ZS é a impedância em ohms do percurso da corrente de falta. Então, ZS é todo esse percurso aqui, essa resistência equivalente de todo esse trecho que percorrem ZL, e ZPE e ZT. No nosso caso aqui no esquema ZN, o ZT é igual a zero, então essa impedância ZS ela é a soma de ZL mais ZPE. Ou seja, ela é a impedância do percurso da corrente de falta, composto da fonte, que no caso lá os terminais do transformador também, a resistência interna do transformador conta, dos condutores vivos, ou seja, os condutores que passam pelo dispositivo de proteção, e do condutor de proteção, do ponto da ocorrência da falta, que é esse ponto aqui, até a fonte, que é aqui o neutro da fonte. Então, esse é o nosso ZS. Então, no nosso caso aqui, sendo ZT igual a zero, o nosso ZS é a raiz quadrada de RL mais RPE, as resistências tanto do condutor ZL, dos condutores ZL e do ZPE, mais XL mais XP ao quadrado, ou seja, aqui nós temos a impedância total desse trecho que é representado pelo nosso ZS. Então, essa impedância, no caso do sistema de aterramento do TN, no esquema de aterramento TN, esse ZT é igual a zero. Já o IA, ele é a corrente em amperes que assegura a atuação do dispositivo de proteção no tempo especificado pela norma 5410, ou igual a 0,5 ou igual a 5 segundos quando utilizado o condutor PEN, ou seja, naquele esquema TNC.
E o zero é a tensão nominal entre fase e nêutron da fonte. No nosso caso aqui é a tensão do transformador. Então, a tabela 25 da NBR 5410 de 2004, ela estabelece os tempos em que deve haver o seccionamento do dispositivo de proteção, caso seja identificado alguma condição anormal naquela instalação, ou seja, se houver uma falha de isolação na instalação. No nosso caso aqui, a nossa tensão é 220 volts, então nessa condição 1, o dispositivo de proteção, no caso o disjuntor termomagnético, ele tem que fazer o seccionamento do circuito em 0,4 segundos. Então, essa situação 1 é o que nós chamamos da condição normal de utilização das redes elétricas. Então, são aqueles locais como quarto, sala, cozinha, loja, escritório, ou seja, um ambiente comum da nossa residência. Então, nessa situação aqui, na situação 1, se eventualmente o indivíduo entrar em contato com a parte energizada, com a carcaça do equipamento, o dispositivo de proteção ele tem que atuar em até 0,4 segundos. Já na situação 2, que aí é uma situação de pele molhada do indivíduo, que geralmente são aquelas áreas externas, banheiros, campos, ou seja, aqueles locais que o indivíduo eventualmente possa entrar em contato com a área molhada. Então, nesse caso, para a tensão de 220 volts, o dispositivo de proteção ele tem que seccionar o circuito em até 0,2 segundos. E quanto àquela tensão de contato limite que foi informada anteriormente, a tensão L em volts, então, segundo a NBR 5410, para as situações 1 e 2, nós temos aqui para correntes alternadas, que é o nosso caso, a nossa aplicação aqui para correntes de 60 Hz. Então, na situação 1, essa tensão não pode ser superior a 50 volts, e na situação 2, essa tensão não pode ser superior a 25 volts. Já na situação 3, que é uma nova situação, aí essa tensão não pode ser superior a 12 volts. Consideramos então a situação 3, a norma determina como situação 3, aquele caso em que o indivíduo está em corpo imerso. Seria o caso aqui, por exemplo, de uma piscina. Então, voltando ao dimensionamento da nossa instalação, dando continuidade ao nosso circuito do estudo de caso, que é o nosso circuito 3, onde foi dimensionado nos critérios anteriores uma seção de 2,5 mm² para a alimentação dos condutores e um dispositivo de proteção de 10 amperes. Então, nós temos aqui o nosso circuito 3. Para fazer o dimensionamento do circuito equivalente dessa instalação, vamos então verificar como seria a alimentação da nossa unidade. Então, nós temos aqui como é feita a entrada de serviço da unidade. Então, nós temos lá, em algum ponto dessa rede, o transformador. Esse transformador alimenta essa rede de distribuição. Aqui foi considerado que o transformador está distante a 100 metros desse poste, e nos terminais do transformador até chegar a esse poste aqui, foram utilizados cabos de 35 milímetros. Do poste até o ponto B, que no nosso caso aqui é o ponto de entrega de energia elétrica lá da unidade, estamos considerando que os condutores utilizados são condutores de alumínio de 10 mm², e a distância entre o poste e esse ponto B aqui, ou seja, entre o ponto de derivação e o ponto de entrega, é de 20 metros. Já do ponto de entrega até o medidor de energia aqui, estamos considerando que há uma distância de 3 metros, e nesse caso condutores de 6 milímetros. Lá do quadro de medição, aqui já do cliente, do quadro de medição até o quadro de distribuição, nós temos então uma distância de 20 metros, como foi considerado nos exemplos anteriores, também com condutores de 6 milímetros. E do quadro de distribuição até o primeiro ponto da instalação, aqui no caso do circuito 3, que é a primeira tomada, aqui localizada mais próxima do quadro de distribuição, nós temos uma distância de 1,80 m, e o condutor do circuito 3 é um condutor de 2,5 mm². Então, considerando o circuito equivalente lá da nossa instalação, nós temos então a fonte, que é o nosso transformador, temos ZF, que é a impedância do próprio transformador, temos o dispositivo de proteção, e temos ZL, que é a impedância dos cabos da saída do transformador até a alimentação da primeira turbina, da primeira tomada. Então, nós temos ZF aqui, a impedância do transformador. Essa impedância ZF ela foi obtida para um transformador de 45 kVA, foi obtida no livro de Ademaro Coutrin,
Instalações Elétricas, quinta edição. Lá é considerada essa impedância aqui para um transformador de 50 kVA e aqui nós consideramos para um transformador de 45 kVA, já que nós não temos transformadores de 50 kVA em rede de distribuição. A impedância Z1, ela é o resultado dessa impedância por metro aqui do nosso circuito vezes 100 metros, ou seja, aqui nós temos Z1 já a impedância total desse trecho. Z2 nós temos a impedância total desse trecho aqui, ou seja, a impedância Z2 de 3,08 vezes 20 metros. Z3 temos a impedância total desse trecho, ou seja, 3,30 miliohms por metro vezes 3 metros. Nós temos aqui a impedância Z3, a impedância total. Temos aqui Z4, a impedância desse trecho aqui de 20 metros, em cabos de 6 milímetros, que nos dá uma impedância total de 66 miliohms. E temos Z5, que é a impedância do quadro de distribuição até a primeira TUG, para uma distância de 1,80 m, em condutor de 2,5 mm, que é 7,98 miliohms vezes 1,8. Então, essa impedância total aqui, ZL, que é a impedância de todos os condutores, mais ZF, vai nos render esse valor que é 266,56 mais J 52,35 miliohms. Então, essa é a impedância total do nosso circuito. Então, no nosso caso, a nossa impedância ZS, a impedância total de todo o trecho aqui da instalação, compreendendo a fonte e todos os condutores da nossa instalação, será ZL mais ZF mais ZPE, onde essa resistência total, essa impedância total, considerando apenas o valor absoluto, vai ser 285,76 miliohms. Então, essa é a nossa impedância total desse trecho aqui do nosso circuito, incluindo todos os condutores e a própria fonte. Lá no critério 5 foi definido que a corrente nominal do nosso disjuntor é um disjuntor de 10 amperes, curva C. Então, analisando a curva do disjuntor, curva C, um disjuntor de 10 amperes, tendo como referência o tempo de 0,4 segundos, na situação 1, como apresentado nas tabelas anteriores, nós temos que a corrente IA, ela será 10 vezes, no caso 10 aqui é a corrente nominal, e 10 vezes que é o ponto aqui de cruzamento entre para 0,4 segundos, o ponto de atuação desse disjuntor, ou seja, o disjuntor em 0,4 segundos, ele vai atuar para uma corrente de 10 vezes a corrente nominal. Então, essa nossa corrente aqui em amperes será 10, que é a corrente nominal do disjuntor, vezes o múltiplo da corrente aqui, que também é 10. Então, nesse caso aqui, a nossa corrente de atuação do dispositivo de proteção será 100 amperes, ou seja, um dispositivo de proteção curva C com a corrente nominal de 10 amperes, um disjuntor termomagnético de 10 amperes, ele irá atuar no tempo de 0,4 segundos para uma corrente de 100 amperes. Então, nós temos que a impedância ZS calculada anteriormente foi 285,76 miliohms vezes IA, 100 amperes, que o resultado vai nos dar 28,58. Então, menor do que 220 volts, nesse caso, portanto, o disjuntor de 10 amperes curva C e o condutor de 2,5 mm, ele atende ao critério do seccionamento automático da instalação. Podemos então dimensionar a corrente de falta aqui dessa instalação, no caso aqui do circuito 3, onde nós temos que a corrente de falta ela vai ser influenciada pela tensão da fonte e pela impedância total aqui do trecho, né? No caso aqui é a impedância ZS. Então, nós vamos obter então aqui uma corrente de falta de 220 dividido por 0,286, que é a nossa impedância ZS, não é? Foi apresentado anteriormente lá no cálculo anterior, no slide anterior, e nós vamos ter aqui uma corrente de falta de aproximadamente 770 amperes. A impedância ZPE aqui desse trecho é de 14,33 miliohms. Temos que a tensão em cima do condutor de proteção é a mesma tensão em cima do indivíduo aqui que está submetido ao choque, não é? Então, essa tensão, o ZH, ela vai ser o IF, que é a corrente de falta aqui do circuito, vezes a impedância ZPE. Já que essa impedância aqui do indivíduo, ela é uma impedância muito maior do que ZPE, e como elas estão em paralelo aqui, a corrente praticamente toda vai circular aqui pelo condutor de proteção. Então, nesse caso aqui, a nossa tensão
O ZH ela vai ser de 16,06, 11,06 volts. Então, nesse caso aqui, a nossa tensão aqui em cima do indivíduo será IF vezes ZPE, que terá como resultado 11,06 volts. Portanto, pelo critério do seccionamento automático da proteção aqui, utilizando o esquema TN, que é o nosso caso aqui, o condutor de 2,5 mm atende esse critério com um disjuntor de corrente nominal de 10 amperes. Então, nós vimos até aqui, nessa lição, as diretrizes para o dimensionamento dos condutores, utilizando os critérios da seção mínima, capacidade de condução de corrente, limite de queda de tensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito e, por último, seccionamento automático da instalação quando utilizado o esquema TN e IT. Então, não deixe de assistir ao próximo vídeo. Nele abordaremos sobre o dimensionamento dos quadros de distribuição, elaboração de diagrama unifilar e dimensionamento dos dispositivos de proteção contra surto, que são os DPS. Então, até o próximo vídeo.